Muito bom dia, começando mais um nosso Pensiore, nessa sexta-feira preguiçosa, emenda de feriado, muita gente em casa e a gente aqui não para não. Bom dia, produção. Bom dia, pastor. Tudo em ordem? Graças a Deus. Tranquilinho? Tranquilo. Como é que foi a Quinta Bipower ontem? Foi uma bênção. Ontem eu tava no Potos. Glória a Deus. Fogo caiu aqui ontem, hein? Deus poderoso, Deus maravilhoso. E é muito bom, manda seu bom dia pra mim, me diz de onde você tá falando, me diz se você tá de folga, se você tá viajando. Muita gente aí emendou o feriado, tá no litoral, tá no interior, mas sempre ligadinho aí, põe o fone de ouvido. Se você estiver aí na cadeira de praia, né, tem muita gente que já tá na cadeira de praia nessa hora aqui, mas é isso aí, diz aí, eu tô na praia ouvindo o Pensiore e hoje começa a série nova, hein, uma série totalmente dedicada ao Espírito Santo, você não perde por esperar, para uma bênção de Deus na sua vida. Você quer abençoar o nosso canal, você pode enviar uma semente aqui para o nosso programa de duas formas, ou no chat, super chat que está aparecendo aqui do lado, ou aqui embaixo nesse Pix, que é um Pix exclusivo para o Pensiore, pix@diegomenin@gmail.com, pix@diegomenin@gmail.com, ou no super chat. Logo a gente vai ter os membros aqui do canal, se você quiser fazer parte, ter conteúdos exclusivos, mandar aí emojis diferenciados, comentários com mais destaque, né? Para você que é um seguidor aqui meu de carteirinha, né? Um aluno precioso, a gente quer te honrar também. Logo a gente vai ter aqui. E se você quer um dos meus livros, você pode acionar aqui embaixo, ó. Tá aparecendo bipowerstore.com.br, bipowerstore.com.br. Já são 5 livros. Deixar não insista, Difícil decisão do recomeço, Decidir machuca, não decidir mata, Quando Deus demora e Se custa sua paz é muito caro. Beleza, gente? Vamos trabalhar então? A gente hoje está começando uma série muito especial. Eu pedi, já estava no meu coração para essa série chegar e chegou. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo, os efeitos do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo que é, sim, a terceira pessoa da Trindade. E eu acredito que nós precisamos ter com o Espírito Santo uma intimidade, conhecê-lo, para que possamos usufruir dessa presença gloriosa que é o próprio Deus. E hoje no tema da série Quem é o Espírito Santo, nós vamos falar como ele nos torna pessoas melhores, como ele muda a história do ser humano, como ele faz a gente se tornar uma pessoa que outrora improdutiva, infeliz, mas de repente a presença do Espírito Santo nos abraça e nos renova, né? E quem nunca, né, produção? Teve a vida mudada num batismo. Já foi batizado no Espírito Santo, produção? Já foi batizado. Fala em línguas, produção? Sim. Olha, produção é do manto, do repleplé. Glória a Deus. Então, ser selado com o Espírito Santo é algo muito lindo e muito poderoso. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós acreditamos na Trindade, ou seja, na tricotomia do Espírito de Deus em Deus. O único Deus em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os 3 formam um único Deus. Tá? O Espírito Santo não é o serviçal do Pai e nem o serviçal do Filho. Ele é o próprio Deus. Tá? É como você. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Se qualquer um dos 3 deixar de existir, você não vive. O Espírito de Deus é Deus. Deus é Jesus. Jesus é o Espírito. E assim a gente vai entendendo o que é a Trindade. Tá? Então, ele habita, na época da graça que estamos agora, no coração de todo cristão. E é exatamente o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos levando a crer em Deus e buscar o arrependimento e a confissão do pecado. Sem o Espírito Santo, que é ele que convence, diz a palavra, o ser humano não tem capacidade de se arrepender. Lembrando que na história da humanidade, a gente tem a atuação da Trindade. Antigo Testamento, a gente vê muito a atuação do Deus Pai. Claro, o Espírito Santo agiu ali, agiu. Jesus agiu ali, agiu. Mas predominantemente, Deus Pai era o interlocutor, era o porta-voz, né, com o homem. Quando Deus Pai
interrompe a sua ligação em exatamente Malaquias, que temos os 400 anos de silêncio, chega a vez do Deus Filho vir à terra. Jesus vem, entra no ventre de Maria e começa o ministério, que dura 33 anos e meio. 33 anos aí, arredondando. Jesus Cristo fica 30 anos basicamente anônimo, vivendo com os pais em Nazaré. Mas os seus 3 anos e meio de ministério são espetaculares. Ele revoluciona o mundo, a sua região. Nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, falando exatamente dele. E depois de Jesus, quando ele vai ascender aos céus, ele vai... Perdão. Quando ele vai ascender aos céus, ele vai dizer, olha, vocês não vão ficar órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. E esse Espírito vem e está conosco até hoje, que é o que nós chamamos de época da graça, a graça de Deus. Então, o Espírito Santo não é um arrepio, não é uma sensação de choro, uma energia, um controlador. Não, o Espírito Santo é Deus. É Deus. É o Deus que te criou, é o Deus que sempre existiu. O Espírito Santo sabe de tudo que você é capaz, ele conhece os teus limites, ele conhece os teus anseios, ele sabe o que está dentro de você e não há nada que escape dele, nada. Antes que saia uma palavra da nossa boca, ele já conhece. E o maior desejo dele é habitar em nós. Quando o Estevão está lá em Atos, ele é arrastado para fora do templo, porque ele ousou pregar que no Novo Testamento, Deus não habitava mais em paredes feitas por mãos de homens, em templos feitos por mão de pessoas. Ele não habitava mais numa arca da aliança, num santo dos santos, lugares sagrados para o judaísmo, como se aquele lugar fosse o lugar definitivo da presença de Deus. Mas com a morte de Jesus Cristo na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e todo ser humano, todo ele, tem acesso livre a Deus. Então, o grande privilégio da nossa geração, que a geração do Antigo Testamento não teve, é um Deus morar dentro de nós. Então, eu creio que eu sou uma igreja ambulante. Onde eu oro, o fogo pode cair. Onde eu clamo, no banheiro da empresa, no meu quarto, no ônibus, se eu tiver realmente a fidelidade a Deus, se eu elevar meus pensamentos a Deus com firmeza, há uma manifestação plena da graça e do poder de Deus que me põe em pé, que me renova, que me exorta, que me enche de autoridade e vida. Então, o Espírito Santo de Deus é vida. É vida para todo aquele que o busca, para todo aquele que nele crê e transforma e restaura. Tem uma experiência que eu acho muito bacana do Espírito Santo com um homem do Antigo Testamento, para a gente não falar só do Novo. Eu quero ler com você Gênesis 41, versículo 15. Porque a entrega dos dons é uma prerrogativa do Espírito Santo. Tá? Gênesis 41, 15 fala assim, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José poderia ter o dom, mas ele sabia que só com a ajuda do Espírito de Deus, tudo sairia perfeito, tudo sairia para a glória do Pai. E aí, coloca para mim o versículo 38 do Gênesis 41. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Veja, Deus deu a José um dom, e esse dom glorificou ao Espírito de Deus e ao próprio Deus
da boca do próprio faraó. Então vamos separar duas coisas aqui, tá? Já conversamos sobre isso outra vez, tá? Mas eu quero replicar. O Espírito Santo é aquele que nos dá o dom. O dom para quê? Para edificar a casa do Pai. O dom para completar a obra de Deus. Todo dom do Espírito de Deus para nós visa a propagação e a glorificação do nome do Pai. Veja que quando José usa o seu dom de interpretar o sonho, que é um dom dado pelo Espírito, o próprio faraó reconhece que não há outro como José e que o que José está fazendo só pôde fazer por causa de Deus, por conta da presença de Deus. Tá? Então vamos separar aqui. Dom, Deus te dá. Talento, você nasce com ele. Dom, Deus dá. Talento, você nasce com ele. E esses dons que o Espírito dá são muitos, muitos. Há diferentes tipos de dons. Mas lá em 1 Coríntios 12, 4, põe para mim, Paulo vai falar o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, e por que recebe? Porque o busca, porque está num caminho, e esse Espírito Santo entra em você. E eu creio que o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas, mas o batismo com o Espírito Santo é quando você passa pelo batismo das águas. Pode acontecer batismo com o Espírito Santo antes do batismo das águas? Pode, eu fui. Eu fui selado com o Espírito Santo antes. Vem muito do crer em Jesus, né? Mas, por via de regra, a maioria das pessoas são seladas com o Espírito Santo quando passam pelo batismo nas águas. Por quê? Porque ali está a maior prova de arrependimento público. Eu estou morrendo para uma vida velha, morrendo para uma perspectiva antiga, estou nascendo para uma vida completamente nova, renovada em Cristo. E esse Espírito, Deus tem um objetivo para você. Você não nasceu para ser filho de chocadeira. Você nasceu para ser útil para o reino de Deus. E o que o Espírito Santo faz? Por isso que todo indivíduo que serve a Deus, de alguma forma, ele se torna útil para o reino de Deus. Deus jamais permitirá uma pessoa que tem um encontro real com Deus ser um inútil. De alguma forma, a vida contribui. Por quê? Porque Deus pega os talentos naturais que Ele já te deu e, junto com o batismo com o Espírito Santo, Ele potencializa os talentos naturais, dando a você dons espirituais. Então, você tem um dom, eu tenho outro, né? E o que é interessante é que a multiforme graça de Deus não nos permite ser iguais. O produção aqui tem dons que eu não tenho e eu tenho dons que o produção não tem. E não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de organismo. Temos órgãos que todos são importantes, mas cada um cumpre uma função. O coração não faz o que o rim não faz o que o estômago faz e assim sucessivamente. Então nós entendemos que esse Espírito, cada um tem a sua função. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aí você vai dizer, pastor, então quer dizer que eu tenho um dom, o Espírito Santo? Sim. Quando você tem consciência de quem é o Espírito Santo, quando você se abre para viver a vida que o Espírito Santo propõe, os dons são gerados em você. Aí você está dizendo para mim, pastor, mas o que eu faço? O grande problema é que quando a gente fala sobre dom, a gente pensa na gente. Mas o dom não é dado para você, para o seu benefício ou para o seu prazer. O dom é dado para a necessidade da igreja. Quando você quer ser usado por Deus e a tua preocupação é você, o seu bem-estar, a sua vontade, os dons não desenvolvem. Porque o único dom dado a você, para você, é o dom de línguas estranhas. Quando você que não é evangélico, não é cristão, quando você vai numa igreja e vê aquele povo falando um monte de língua enrolada, que não é inglês, não é francês, não é japonês, é uma língua automaticamente que ninguém entende, aquilo nós chamamos de língua dos anjos, ou dom de línguas, línguas misteriosas. Quando Deus dá esse dom, e esse dom visa a edificação própria. O próprio apóstolo diz, quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus.
E Deus ouve o que a alma está gritando numa linguagem que nem o próprio demônio consegue entender. Então, esse é o único dom. Todos os outros dons, dom de cura, dom de revelação, nunca é dado a você para o seu benefício. Sempre é dado a você para o benefício da igreja. Então, quando você quer buscar um dom, o que você tem que fazer? Qual é a comunidade que eu estou inserido? O que eu posso ser útil nessa comunidade? Como é que eu posso agregar valor? E muitas vezes o dom não necessariamente combina, o dom espiritual combina com aquilo que eu gostaria de fazer, com o que eu acho bonito. Porque eu acho que o maior dom, gente, acho não, tenho certeza, o maior dom é o servir. Servir é o maior dom. Então, quando a gente pega uma igreja, por exemplo, com muita firula, né, no aspecto de, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, né? A gente fica olhando para o outro, querendo fazer igual o outro, imitar o cicrano, o beltrano, quando na verdade nós deveríamos apenas uma única coisa ser feita, buscar a presença de Deus e ser úteis, tá? E eu quero te dar algumas dicas aqui de como descobrir os seus dons espirituais, porque eu tenho certeza o Espírito Santo veio para te fazer melhor, tá? Como saber o dom que o Espírito Santo me deu? O que faz o teu coração bater mais forte é a primeira. O que faz você falar, pastor, olha, ninguém dá valor para isso, mas eu amo limpar, eu amo cuidar, eu amo conversar, eu amo servir aqui e ali. O que faz o teu coração bater mais forte? Esse é um bom sinal para você buscar a inclinação do Espírito, porque o que o Espírito nos pede para fazer, por mais complexo que seja, sempre vai ter prazer, alegria, ânimo. Nada na obra de Deus deveria ser pesado para ninguém. Responsabilidade, sim. Agora, peso, não. Tenho comprometimento? Sim. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu entendo que eu tenho o dom pastoral, eu tenho o dom de falar, né? Até porque se eu não tivesse, estava lascado, porque eu falo o dia inteiro, da hora que acordo, da hora que durmo, mas não é pesado. Eu não estou aqui fazendo esse programa hoje, me lamentando ou dizendo que porcaria, que eu queria estar em casa dormindo, né, nesse feriado. Não, eu estou aqui porque eu acredito no que eu estou fazendo. Então, segunda coisa para você descobrir o dom do Espírito, peça para o próprio Espírito te revelar. Muitas vezes nós não aprendemos onde está o dom espiritual em nós, porque nós falamos com muita gente que não entende bolhufas de nada e não falamos com o Espírito. Agora, o Espírito não vai revelar o dom para você enquanto você estiver com o bumbum sentado na cadeira. Enquanto você estiver assistindo televisão e falando, me revela, Senhor. Vai se envolver, vai trabalhar, vai arregaçar as mangas. As pessoas hoje elas esperam garantias, promessas, muito apoio para darem o primeiro passo. Mas Deus não te capacita para fazer, Deus te capacita enquanto você faz. Descubra o seu dom cavando poços. Descubra o seu dom trabalhando. Eu nunca recebi um telefonema para alguém me dar uma oportunidade, não. Eu nunca recebi uma revelação na porta da minha casa dizendo que eu ia ser um grande pastor. Não. Eu sempre fui útil. Aonde eu e minha esposa percebíamos que poderíamos servir, a gente estava lá. Era para limpar, era para segurar uma igreja que ia fechar, era para cuidar de um, cuidar de outro, era para visitar a família. Nós nunca dizemos não. Por quê? Porque os dons são desenvolvidos no exercício do trabalho. Ainda que o dom que você vai desenvolver não tenha diretamente uma relação com o que você está fazendo hoje, mas de alguma forma vai tudo fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Isso é muito especial, isso é muito importante. Tá? Eu me lembro da minha trajetória ministerial de épocas que realmente hoje eu sou pastor oficial, tenho minhas funções muito bem desenhadas, pastorais, mas nem época era assim, no meio de uma guerra, uma hora você é enfermeiro, outra hora você é médico, uma hora você é carregador de maca, uma hora você atira, e o que eu percebo hoje é muita gente pele fina, que ao invés de se lançar na obra de Deus, permitir que a presença de Deus se envolva, fica com frescura, fica tentando criar caso, querendo criar areazinha para agradar o bel prazer. Meu irmão, vai ser útil, vai trabalhar, vai primeiro entender as necessidades. Os dons são aflorados para o benefício da comunidade. Deus não dá um dom porque vai com a tua cara só. Deus dá um dom porque Ele entende que a sua comunidade está inserida
numa situação e que você pode ser útil, tá? Agora, você também pode pedir para Deus te dar algum dom? Pode. Se a motivação for real, pode. Põe para mim Lucas 12:12. Fala assim, ó: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Quem vai ensinar, produção? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo vai ensinar o que deve dizer. Ele ensina. Mas eu lembro a você que está aí, né? Hoje em dia é um monte de gente se enviando, um monte de gente criando ambientes de autopromoção. Todo dom potencializa você para o benefício da igreja. Quando você muda de igreja, por exemplo, você está na igreja A, e a igreja A ela tem um trabalho muito forte com assistência social, entrega marmita, papapá. Aí você vai para a igreja B. A igreja B, o trabalho forte dela é kids. Cada igreja local tem um organismo. Imagine se toda igreja local se preocupasse com a mesma coisa e fizesse o mesmo trabalho. Não ia ter vida a igreja. A beleza da igreja é que as igrejas locais buscam a Jesus, e aqui eu estou falando de várias denominações, porém cada igreja local tem a sua finalidade, o seu DNA. Qual é a maior burrice? Eu ir para uma igreja que o DNA dela não combina com o meu e eu ficar lá enchendo o saco porque eu quero que nessa igreja tenha isso, porque na igreja de onde eu vim fazia isso e tem que fazer isso. Monta a tua igreja, bonitão. Monta a tua igreja. Vai criar. Agora não fica enchendo o saco fazendo uma denominação que tem uma característica. Claro, aqui eu não estou falando de pecado, aqui eu não estou falando de preguiça, mas eu estou falando de pessoas que chegam numa comunidade local, que foram usadas por Deus numa outra comunidade e querem ser usadas por Deus igualmente na comunidade nova. Escuta uma coisa, o dom que você recebeu na comunidade antiga só será reaproveitado na comunidade nova se Deus decidir e se for algo que vai potencializar a igreja nova. O grande desafio é que muitas pessoas, quando ficam pingando de igreja em igreja, querem ficar replicando as suas experiências nas igrejas para onde estão indo, achando que é preciso mudar. Meu irmão, para de ser enjoado, para de ser chato, para de ser insuportável. Finca raízes e seja a bênção para o lugar onde você está. É ou não é, produção? Então, os dons potencializam você. O Espírito Santo, que é Deus, te dá dons. Agora, em relação ao nosso caráter, em relação à nossa personalidade, os dons espirituais são dados pelo Espírito para você, para o benefício da igreja. Agora, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo fala de uma outra vertente, de um outro presente que o Espírito Santo dá para aqueles que o buscam, que é o que nós chamamos de frutos do Espírito. Não confunda dons do Espírito com frutos do Espírito. Dons são dados por Deus a você para o benefício da igreja. Frutos são dados de Deus a você para o teu benefício. O dom abençoa a igreja. O fruto abençoa você. O dom trata seu talento na possibilidade de alcançar corações. O fruto trata o seu caráter para o bom testemunho, inclusive para a boa gestão do dom. Pode ter certeza que uma pessoa que recebe um dom e sobe para a cabeça, quer virar artista, quer ganhar muito dinheiro, o camarada se perdeu, é porque ele tem dons espirituais, mas ele não desenvolveu os frutos do Espírito. O que valida o caráter? Quando é que eu digo que uma pessoa é uma bênção? Por conta do dom ou por conta do fruto? Por conta do fruto. Porque Deus já usou pessoas que não tinham caráter, dando a elas dom para alcançar o coração de quem Deus queria. Deus usou já uma mula. Então, o dom Deus dá e tira. O fruto muda o caráter. Tá? Vamos à leitura então, Gálatas 5, 22. A gente está falando sobre, você que está chegando agora, o Espírito Santo e como ele nos torna pessoas melhores. Já falamos dos dons e agora dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 fala assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Esses são os 9 frutos do Espírito. Vamos no pique aqui? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá? Então eu quero falar rapidamente sobre cada um deles. Por quê? Porque algumas desses adjetivos aqui, seja longânimo, seja benigno, seja bom, tenha fé, né? Isso aí muitas vezes tentam ensinar para a gente numa sala de aula, né? Colocando uma apostila na nossa frente, e eu posso te falar um pouquinho sobre o que é longanimidade, temperança, equilíbrio, mas de fato isso vem do Espírito. As grandes mudanças que o homem precisa vêm do Espírito. Por isso que quanto você mais se entrega, mais você muda. Ao invés de ficar discutindo quando é que a mudança vai vir, me fale do seu nível de entrega, me fale do seu nível de devoção, mostre ao Senhor que você realmente está comprometido com Ele e mergulhe na fé. Então, o primeiro fruto do Espírito é o amor, né? O seu dom, a sua vida tem que estar regada no amor. Sem amor, o amor que vem do Espírito, a gente não consegue amar o próximo. Sem o amor, a gente não consegue servir Jesus. Sem o amor, a gente não consegue, no meio da dor, aguentar o tranco das batalhas e seguir fiel a Deus. Sem o amor, e quanto mais você serve o Espírito Santo de forma piedosa, de forma devota, mais o amor é derramado sobre a tua vida. Mais. Que coisa maravilhosa é amar. É ou não é, produção? Sim. Amar. Até sorriu aqui, ó. Coisa maravilhosa é amar. Felizes são os que amam, tá? Por isso que em João 13:35 fala assim, ó: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o primeiro fruto do Espírito é amor. Amor. Não esse amor novela, amor verdadeiro. O segundo fruto do Espírito é o gozo ou alegria, né? Essa alegria é aquela alegria incircunstancial. É aquela alegria que você não tem um motivo concreto para estar com essa cara de alegria, mas a presença de Deus, de dentro para fora, provoca uma metanoia e você, ainda que não tenha nenhum argumento humano para justificar essa leveza, esse sorriso, esse brilho nos olhos, a presença de Jesus te basta. E isso é sensacional. Isso é espiritual. Alegria não é sentimento. Alegria é fruto do Espírito. Essas alegrias passageiras, elas fazem parte da vida, mas elas vazam. O que eu estou falando é de uma alegria que blinda o teu coração e ela é incircunstancial. Tá? É uma alegria que te faz compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem jeito. Você sabe que ganhando ou perdendo, né? E aqui eu não quero parafrasear uma antiga presidente, né? Ganhando ou perdendo, você vai ganhar. Tá? Terceiro fruto do Espírito, que é para deixar você lindão, lindona. Paz. Né? O que é paz? Paz é uma tranquilidade experimentada. Paz não é ausência de guerra, de conflito, de perseguição, mas paz é a verdadeira experiência dentro da minha alma, gerada pelo Espírito Santo, que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai se encaixar. Que os gritos, os desesperos, as pressões... Aí você diz, pastor, eu quero isso. É o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo. Eu já conheci pessoas em leito de morte, que fui visitar na UTI, e eu fui ali muito preocupado, tentando encontrar uma palavra de consolo, porque o médico desenganou e tal. E quando eu cheguei para orar por uma pessoa desenganada, a pessoa me trouxe fé. Eu olhei para ela ali cheia de tubo, cheia de fio, medicamento, eu ainda estava falando, e eu disse, minha irmã, e aí, como é que você está? Pastor, eu estou muito bem, Deus está comigo, eu tenho uma paz muito maravilhosa, eu sinto a presença de Deus, eu estou orando, eu fico aqui deitado o dia inteiro orando, e de repente eu falei para aquela mulher orar por mim, por incrível que pareça, parece que ela estava melhor espiritualmente do que eu. Falei, a senhora pode orar por mim? Eu abaixei assim, coloquei a mão no peito, assim, no tórax dela, coloquei a minha cabeça no tórax dela, ela colocou a mão na minha cabeça e ela orou por mim. Depois de alguns dias ela faleceu, mas faleceu em paz, porque a paz é um fruto do Espírito. Né? Em Mateus 5:9, Jesus no Sermão da Montanha vai dizer,
Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando você recebe o Espírito, você tem paz. Quarto, quando você recebe o Espírito, você recebe a longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, pavio longo, não vai ficar trocando os pés pelas mãos, não vai ficar comprando o que não precisa, não vai ficar aceitando a pressão do inferno e se movendo por pressão. Crente se move por propósito, se move por direção divina. E mesmo diante de adversidades, de cobrança, gente querendo colocar a faca no pescoço, você se mantém íntegro diante do trem que Deus colocou você. E esse trem tem uma velocidade própria, um objetivo próprio. Longanimidade é entender o tempo, é respeitar o tempo e é viver o tempo, sem que ninguém me jogue para frente ou para trás. Eu não sou movido por pressão, porque o Deus que eu sirvo não tem pressa. O Deus que eu sirvo tem domínio. E quem tem domínio não chega atrasado, não é pego de surpresa. Está na hora de você buscar o Espírito Santo para a tua vida entrar num ritmo real de paz, de alegria, de completude. Faz sentido ou não, produção? Faz sim, pastor. Né? Quando a gente fala de longanimidade, a gente fala de dormir, comer. Né? Ah, pastor, eu faço tanta terapia. Não estou dizendo que terapia não ajuda, não ajuda. Psicologia ajuda, psiquiatria ajuda. Eu ouvi um pastor falar um negócio que é muito interessante, que tudo que é do pescoço para baixo, a gente aceita como doença. Tudo que é do pescoço para cima é demônio. Então, assim, não tem nenhum problema em tomar um remédio para o coração, não tem nenhum problema em tomar um remédio para o pulmão. Agora, se um cara toma um remédio para a cabeça, para ansiedade, para depressão, ele está longe de Deus, ele está endemoniado. Né? Eu acredito que a mente adoece. Eu acredito que a gente pode simplesmente ficar dodói. O que eu estou querendo dizer para você, de forma muito prática e pragmática, é que o Espírito Santo vai dar a você um nível de paciência que ninguém vai te dar. Um nível de compreensão, tolerância, só o Espírito Santo pode fazer isso. Faz sentido, produção? Faz sim. Você é paciente ou você é impaciente, produção? Eu sou paciente, sou tranquilo. De boa na lagoa? Minha avó fala que se precisar chamar a morte, pede pra eu buscar, que aí ela vai ver muito ainda. É a tranquilidade em pessoa. É. Ô, glória. Muito bom. Vamos continuar aqui com os frutos, então. Agora o quinto fruto, benignidade. Fruto do Espírito. Presente do Espírito para a tua vida. Para a tua vida ficar uma vida melhor. O que é benignidade? É misericórdia. É ser bondoso com o próximo. Em Lucas 6,36, Jesus diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Gente, até para você fazer uma caridade, uma generosidade, você precisa do Espírito Santo. Veja como nós somos um bicho estranho e complicado, né? Até para dar a cesta básica, para você ser generoso. O Espírito Santo, ele realmente nos molda num caráter que normalmente nós não teríamos. Então, quando você fala sobre benignidade, a gente fala sobre educação, bons tratos, ter empatia, né? Algumas vezes a gente fala, pastor, eu sou tomado por uma raiva, quando eu vejo eu magoei pessoas, eu feri gente. É porque de fato você não tem o Espírito Santo como alguém que produz benignidade. Porque, querido, olha, o teu destino está na mão de Deus. Poucas pessoas, ou nenhuma pessoa interfere no seu destino, só você se sabota. As pessoas só fazem com você o que você permite que elas façam. Ah, mas elas fazem, mas você absorveu porque quis. Você deixou entrar na alma porque foi besta. Então, seja bondoso. Tem uma frase até clichê, mas eu acho importante ressaltar, que cada um dá o que tem. Né? Cada um dá o que tem. Então, quando você pega uma pessoa amargurada, angustiada, nervosa, desonesta, ela está falando muito mais dela do que de você. Né? A maldade que alguém pratica está muito mais relacionada a ela mesma do que ao outro. Tá? O sexto fruto do Espírito, bondade. Veja que ele fala sobre benignidade e bondade. Bondade é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas bondade é fazer o justo, é fazer o reto.
Sim, eu tenho benignidade, eu sou misericordioso, mas a minha misericordiosa é uma misericórdia bondosa, porque eu posso ter misericórdia do que não presta, certo, produção? Eu posso ter misericórdia de um erro. A misericórdia, ela tem que estar banhada na bondade. A misericórdia da benignidade na bondade, né? E a bondade é fazer o que é reto, justo, honesto, transparente, ético. Isso, de fato, é bondade, tá? Que mais? Fé. Fé é mais um fruto do Espírito. Ah, pastor, eu quero fé, eu tenho fé. A fé que você tem, se vale alguma coisa, né? Se ela vale alguma coisa, ela veio do Espírito, porque em nós mesmos não há fé. Essa capacidade de andar no sobrenatural, de esperar o que está para vir, é uma capacidade que vem do Espírito. É o Espírito Santo que produz fé. A capacidade de continuar crendo em Deus frente aos obstáculos. É o Espírito Santo que vai nos dando direção, ousadia, força, convicções. Sem o Espírito Santo a gente basicamente não é nada. Mais um fruto do Espírito, que é a mansidão. O que é a mansidão? A capacidade de se manter sereno, tranquilo, agir com calma. Não confunda mansidão com sonsidão, tá? Mansidão, né? Até usam, eu falo sempre aqui, usam o termo mansidão para fazer uma analogia ao corno. Ah, lá vai o corno manso. Não, a mansidão não tem nada a ver com passividade, sonsidão, ser enganado. A mansidão é um ato de inteligência. É você guardar as suas palavras para o momento certo, suas ações para a hora certa. É ser sereno na hora de agir, não se tornando uma pessoa desagradável e nem criando ambientes desagradáveis. Pedro fala em 1 Pedro 2, 23, 1 Pedro 2, 23, fala assim, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, quando a gente fala que um insultado não revida, a primeira análise que a gente tem é que o insultado é um sonso, é um otário. Quem sofria ameaças, né, ele não devolvia as ameaças com ameaças, mas entregava àqueles que julgam com justiça. E Deus erra, produção? Não. Deus falha, produção? Não. Dá vontade de dar uns berros, não dá não? Não. Mas a gente se mantém ileso, fiel. Certo? Você é muito nervoso, produção? Não, sou tranquilo. Tranquilinho também, né? Tranquilo. É mansinho? Mas... Muito bom, muito bom. Então, mais um fruto do Espírito para você melhorar de vida. Domínio próprio. O que significa domínio próprio na palavra geral? É a competência de se conter-se. Eu me contenho, eu tenho freio. Tô pistola da vida, tô nervoso, tô querendo matar meio mundo, mas eu me contenho, eu paro, eu tenho convicções. Tá? Tiago, capítulo 1, versículo 14, apóstolo Tiago fala, cada um, porém, é tentado sendo pela própria cobiça, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai estar com você. Esses foram os 9 frutos do Espírito. Então, por que eu estou falando isso? Falei de dons e falei de frutos. O Espírito Santo está disponível. Ele está aqui agora. Ele está aí perto de você. Ele está esperando você reconhecê-lo como Deus e pedir para que ele venha. Eu creio em mudança de caráter, eu creio em mudança de pessoas, eu creio em mudança de personalidade, porque o Espírito Santo é Deus, ele pode tudo. Agora, a única coisa que ele não pode é forçar a barra para entrar na sua vida. O livre-arbítrio foi um presente que Deus nos deu, o direito da escolha. Então, eu sei que tem um monte de gente aqui querendo ser alguém melhor. E eu digo para você, comece pelo Espírito Santo. Creia nele de todo o seu coração. Creia nele. Ele não é só uma música, fale com ele. Vai falando, Senhor me muda, Senhor me muda. Eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa mudada por conta do Espírito Santo. Tem muita coisa para mudar e ele tem um baita trabalho para fazer na minha vida e creio que na sua também. Mas eu vejo nitidamente os anos trazendo maturidade, o Espírito Santo trazendo discernimento, entendendo o que presta e o que não presta. Por quê?
Quem tem o Espírito Santo se antecipa. Ele mostra, veja Daniel, veja José, veja meninos que estavam cativos e o Espírito Santo deu a eles oportunidades de destaque, tudo porque eram homens e mulheres de Deus. Deus tem coisas lindas reservadas para você, milagres, provisão, ajuntamento, unção e força. É ou não é, produção? Sim, graças a Deus. Muito bom. Eu quero que você pense em Deus, pense na presença de Deus, pense. Pense, porque tem algo que cria-se um tabu, né? Então a gente algumas vezes olha para a igreja e vê aquelas pessoas rodando, pulando, gritando e fala assim, puxa, olha como ele é cheio do Espírito Santo, né? E eu sou tão incrédulo, né? Dá até aquela impressão de que a gente não é tão espiritual, né? Eu não julgo o batismo com o Espírito Santo e o selo com o Espírito Santo pelos movimentos, porque nós somos pessoas diferentes. Alguns são muito expansivos, outros reativos, uns gritam, outros são... Isso não é por aí que se mede a intensidade, a santidade e a comunhão com Deus. O que mede a santidade, a intensidade e a comunhão com Deus é o que está acontecendo aqui dentro. E o que está acontecendo aqui dentro, só você e Deus sabe. Então eu peço que você nesse dia, nós vamos orar, que você chame o Espírito Santo. Há dons para serem liberados na sua vida. Há frutos do Espírito para serem potencializados em você. Mas a pergunta é, você tem se interessado pelo Espírito Santo? Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, Tu é a glória, Teu é o poder e Tu é a autoridade. Ninguém é maior que o Senhor. A Tua presença é a fonte da nossa vida. E é graças à Tua presença que nós nos mantemos em pé. É graças à Tua presença que estamos aqui, Senhor, nesta sexta-feira, na Tua presença, crendo na Tua glória, crendo na manifestação do Teu poder, Pai. Muda histórias, muda cenários. Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo. Tira toda a fraqueza, toda a frieza, Senhor. E dá-nos os dons não para a gente ser famoso, mas os dons para a gente ser útil à vida do próximo. Dá-nos os dons, Pai. Os dons para que possamos ser pessoas capazes e que a minha vida faça a diferença. Na comunidade que eu fui plantado, tira de nós toda a rebeldia, todo o espírito de facção, de desordem. Oh Espírito Santo de Deus, eu clamo pela Tua presença, eu clamo pela Tua graça, eu clamo pelo Teu amor, eu clamo, Senhor, pela Tua bondade. Oh Pai querido, não há ninguém como Tu, Senhor. O Senhor é maravilhoso, fiel e verdadeiro. A Tua presença é a fonte da nossa vida e em Ti prestamos o nosso culto, a nossa devoção, o nosso amor. Tu és maravilhoso, Tu és eterno, Tu és fiel, Tu és o nosso Salvador. Pai querido, a Tua presença tem nos trazido um tempo de força, de fé, de devoção. É a Tua presença que nos encoraja a viver cada dia que paz, cada dia mais felizes, Pai. Então eu te peço, inunda o ser dos Teus filhos, dá-nos os frutos, Senhor, os 9 frutos do Espírito, para que possamos ser cristãos sarados, curados, perdoados. Não queremos ser murmuradores, não queremos ser pessoas que têm o passado ainda à nossa frente, mas queremos ter a nossa liberdade no Espírito, porque a Tua própria palavra diz que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade para profetizar, a liberdade para ser feliz, a liberdade para estender a mão e ajudar aqueles que estão fracos, sem culpa, sem medo, sem passado. Então, Senhor, renova os Teus filhos, encha-os do Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória única de Jesus Cristo. Amém. Busque o Espírito Santo. O passo para ser uma pessoa melhor está no Espírito Santo. Na segunda-feira a gente vai continuar essa série, hein? Tem muita coisa para falar do Espírito Santo. São 5 episódios exclusivos do Espírito Santo, tá? Eu quero que você fale 2 coisinhas. Se você não tem meu livro ainda, acesse aqui, ó, BePower Store.
diegomenin.com.br. Não sei escrever Bipower Store. Escreve diegomenin.com. Vai cair no mesmo lugar, diegomenin.com. Lá na Bipower, além dos meus livros, você vai achar moletom, camiseta, squeeze. Inclusive tem uns squeezes aqui do Pensiore. Olha que lindo esse amarelo. Tem um logo Pensiore. Mostra aqui, produção. Pensiore. Tem um logo do Pensiore. Tem o blue, azul, conserva a temperatura, deixa eu virar certo aqui, conserva a temperatura da água, lindo aqui, e tem o vermelho, Pensiore vermelho. Você que vai à academia, você que vem à igreja, já pega o seu squeeze, né? Aqui a gente tem um bebedor, você vai carregando e vai tomando sua água, se hidratando. É porque chora demais na igreja, né? O povo chora bastante, então tem que tomar água para se hidratar. E o último aviso que eu te dou, esse final de semana temos Ceia do Senhor, e eu espero você às 8 e às 11h30, e amanhã, agora sim, amanhã nós temos um grande estudo aqui sobre Apocalipse Fácil, nesse sábado, a partir das 9 da manhã. Ele é online e presencial. Vem pra cá, faz sua inscrição no aplicativo Lírio Igreja, e a gente vai estar junto num dia muito especial. Pastor Gabriel Porto é um sábio, é um grande estudioso na área do Apocalipse, um especialista mesmo, que vai desvendar aí os mistérios do Apocalipse e nos elucidando sobre grandes condições bíblicas de avanço naquilo que a gente entende, tá? Então, sábado agora, Pastor Gabriel Porto aqui na Lírio, e eu, se fosse você, não perderia, tá? Mas faz sua inscrição no app Lírio Igreja, tá? E último aviso, Israel está chegando, 4 de março de 2024, Israel e Egito, vamos andar pelas páginas da Bíblia. Eu quero você comigo em Israel, tá? Eu quero você comigo lá. Vamos ficar 13 dias juntos, já embarcamos juntos, voltamos juntos, vai ser um tempo precioso. Se a sua vida não mudar, eu não sou eu. Pode perguntar para as pessoas que já foram comigo para Israel qual é a experiência. E não é só Israel não, tá? É a experiência espiritual. A gente vai orar, eu vou ministrar cada um dos lugares. Não é aquela ministração que fica enfiada dentro de sala, não. Nós vamos em loco, andar onde a Bíblia foi narrada ali, escrita, subir o Monte Sinai no Egito, atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, túmulo do Jesus vazio, vamos no Monte do Precipício, vamos em Caná da Galileia, vamos em Cafarnaum, vamos um primado de Pedro, nós vamos em vários lugares muito especiais que fazem a gente reviver a Bíblia e a nossa companhia é muito importante, hotéis de primeira linha, ônibus de luxo e um preço que cabe no seu bolso se você se organizar, tá? Então manda mensagem aqui e eu te espero para Israel 2024. Beleza, produção? Beleza, pastor. Então hoje ficamos por aqui, um beijo no seu coração, bom final de semana, amanhã Apocalipse e domingo Ceia, o culto mais importante, 8 e 11h30 da manhã. Deixa eu mudar a música aqui de fundo. Agora sim eu posso me despedir de você. Te amo em Cristo, nos vemos e um bom final de semana. Beijo, te amo, tchau.